A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, tenha todos um ótimo e excelente dia. Nós estamos aqui para iniciar o nosso dia, a nossa manhã com Deus, né? Para termos aí um dia ainda mais abençoado, porque quando a gente prioriza Deus, pode ter certeza, meus irmãos, que Deus nos abençoa poderosamente. Eu tenho uma palavra para o teu coração de Deus e logo após nós vamos fazer uma oração apresentando a Deus, consagrando a Deus já o nosso dia. A Bíblia diz para nós em Marcos capítulo 5, e o texto que eu vou compartilhar com você está aqui em Lucas capítulo 5 também, está em Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22, e ainda em São Marcos capítulo 1, do verso 16 ao 20. Aqui nós encontramos, meus irmãos, um relato muito importante. Ora, certo dia, Pedro, com seus companheiros ali de pesca, eles saíram para pescar. E tudo indica que Pedro vivia disso, né? Era a profissão dele, era pescador de profissão. E aí, ele foi para pescar com seus companheiros. Só que, embora Pedro sendo um bom pescador, seus companheiros também sendo bons pescadores, embora eles estando no lago, no lugar certo, pescando, com as iscas, vamos dizer assim, com as iscas certas, com as redes corretas, né? No barco também, o barco certo, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para dar certo. E o horário também, no horário propício, era o horário correto, o horário melhor para pegar peixe. Então observa que o cenário estava tudo de acordo, tinha tudo para dar certo, porém, aquele dia deu tudo errado. E agora o dia amanheceu, eles estão lá lavando as suas redes, frustrados, lavando as redes para ir embora. Eu não sei o que passava na mente de Pedro em ter que voltar para sua casa com as mãos vazias. Tinha a sua família para cuidar, a pesca era a sua profissão. Então eu não sei o que passava ali na mente de Pedro. Quem sabe, como pode? A gente sempre pega peixe, a gente tinha tudo para dar certo, por que não deu? Por que não deu certo? E aí, só que aí, enquanto eles lavavam a sua rede, Jesus aparece e cercado de uma grande multidão. Agora olha que interessante, naquele exato momento da maior frustração de Pedro, Jesus está lá à beira da praia, lá, pregando para uma grande multidão. Jesus, vendo Pedro e seus companheiros, Jesus pediu emprestado o barco de Pedro. Jesus fez do barco de Pedro um púlpito, um local de culto para pregar o evangelho do reino. Pedro liberou, deu seu barco, emprestou seu barco para Jesus. Pedro então está agora assistindo uma pregação poderosa, uma palavra poderosa do coração de Deus. Eu acredito que aquelas palavras que Jesus pregava era como uma flecha que ia direto no coração frustrado de Pedro, no coração decepcionado do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente escuta, quando a gente ouve a palavra de Deus causa um impacto, uma transformação, uma mudança em nossa vida. Prepara o nosso caminho para viver experiências que jamais poderíamos viver fora da presença de Deus. Pedro, meus irmãos, então, ouviu ali a mensagem e olha que curioso. No final daquele culto, no final daquela mensagem, Jesus então vai falar para Pedro: Pedro, faz-te o mar alto, volta, vamos pescar, vamos lançar as redes ao mar alto. Pedro, como um bom pescador, um bom conhecedor da região, do horário de pesca, como pescar, ele então vai pensar e até fala, né? Mas a gente já pescou a noite inteira, nada apanhamos. A noite que é a noite, a gente não pegou nada, imagina agora. Como assim? Mas ele volta atrás e fala: bom, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, ou porque o Senhor está mandando, então a gente vai lançar as redes. Pedro observa que havia ali já uma fé gerada em teu coração, uma fé que o levou a confiar nas palavras de Jesus. Uma fé tão grande, uma confiança tão grande, que fez com que Pedro deixasse de lado as suas habilidades, seus conhecimentos, toda a sua estratégia,
para então confiar na estratégia de Deus, na palavra de Jesus. Isso é muito maravilhoso. Quando a gente deixa de lado, é claro, todas as suas formações, glória a Deus por isso, mas observa que elas não podem jamais substituir a palavra de Deus, o comando de Deus, a direção, o direcionamento de Deus, a presença de Deus em nosso barco. Tudo que você adquiriu nesta vida de conhecimento, maravilha. Mas o problema é quando a gente começa a nos tornar prepotente, autoconfiante, deixando Deus de lado. O nosso conhecimento, quando ele se torna o Deus em nosso coração, isso é muito complicado. E aí a gente começa a entender o porquê às vezes é necessário nós passar por alguns momentos de frustração para entender que tudo que nós temos, meus irmãos, sem Deus não adianta de nada. Mas este homem agora está confiando na palavra de Deus. Ele voltou ao mar, lançou as suas redes. E quando ele lança as suas redes, agora não mais sobre as suas estratégias, mas confiando na palavra de Cristo, ele colheu a maior quantidade de peixe já pescado em toda a sua vida. O milagre, por isso que o título diz a pesca maravilhosa, porque foi algo milagre, foi uma maravilha mesmo de Deus. Tanto que ele fica assustado e começa a chamar os seus companheiros para ajudar, porque o barco estava enchendo de peixe, quase indo a pique. Fez sinal, seus companheiros vêm, o ajudou, foram então para a beira da praia, né? E quando eles chegaram na beira da praia, que viu aquele tanto de peixe, a reação de Pedro foi: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou miserável pecador. Em outras palavras, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão real, o Senhor é tão Deus, tão santo, que eu vivi tantos anos na minha ignorância, sou tão pecador, então eu não sou digno de estar na sua presença. Então ausenta de mim. Ele está reconhecendo o seu estado de miséria. E aí, era esse ponto que Jesus queria, era esse reconhecimento que Jesus queria, que Pedro reconhecesse. Mas quando o homem abre o teu coração, quebranta o teu coração diante de Deus, reconhecendo o seu estado de miséria, claro, Jesus está de braços abertos para perdoar os nossos pecados. Então, Jesus disse: não temas, porque a partir de agora eu farei de você, ao invés de pescador de peixe, eu vou fazer mais ainda. Você vai ser um pescador de homem, pescador de alma para o meu reino. E aí, então, Pedro, naquele momento, com seus companheiros, até abandonou as redes ali, abandonou tudo, né? E começou a seguir a Jesus. Eles renunciaram às suas próprias vidas, suas próprias vontades, o próprio eu, para entregar suas vidas nas mãos desse Deus que é tão maravilhoso e opera maravilha na vida daqueles que passam a depositar a sua confiança, a sua fé nele. Eu quero terminar dizendo para os irmãos, diante disso tudo, projete, faz seus projetos. Nós estamos iniciando um dia aí, eu creio na bênção de Deus. Os seus sonhos, seus projetos, planos são muito importantes, as suas habilidades, estratégias também são muito interessantes. Mas não esqueça de colocar Deus, permitir que Deus esteja no centro da sua vida, em primeiro lugar no seu coração. Tudo sem Deus não serve e não vale de nada. Então vamos começar esse dia colocando Deus, apresentando a Deus, entregando ao Senhor a direção da nossa vida, entregando a Deus o nosso coração, para que o Espírito Santo venha direcionar a nossa vida. Vamos clamar a Deus, vamos clamar pela sua presença em todas as decisões que nós precisamos tomar nesse dia. Tudo o que formos fazer, vamos rogar a Deus pela sua presença. Que tal fazer isso agora? Já já nós vamos fazer isso em oração. Mas a segunda coisa que eu quero dizer erga a sua cabeça. Talvez você está triste porque ontem não deu certo, porque ontem foi um dia de tanta luta, de tanta tribulação, decepção. Olha para esta história e veja que a maior decepção de Pedro, aquela noite de frustração, antecedeu uma manhã de glória, uma manhã de um novo recomeço, uma manhã de prosperidade, uma manhã de portas abertas. Aquela noite de frustração na vida de Pedro antecedeu o melhor dia da sua história e da sua vida. Então, o que eu aprendo aqui? Nós não podemos baixar a cabeça, desistir da vida, desistir de tudo, apenas porque tivemos uma noite, ou um dia, ou dias anterior, que foi muito decepcionante. Calma. O nosso Deus é especialista em mudar a história, em virar cativeiro.
Então, a sua frustração de ontem pode estar antecedendo um novo dia, um novo tempo, uma nova história para a sua vida. Resumindo, levante a sua cabeça, confia no Senhor, comece a glorificar a Deus aí mesmo, serve ao Senhor, você vai viver o melhor dia de toda a sua vida até agora. Amém? Vamos orar ao Senhor? Você encontrou aí motivo para não desistir? Você entendeu que não há razão para tirar a mão do arado? Toma posse desta palavra. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Jesus, nós queremos entregar o barco da nossa vida, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, Pai. Nós rogamos pela sua presença, que o Senhor venha nos direcionar em tudo, para que em tudo sejamos abençoados. Pai, às vezes nós achamos que sabemos tanto, às vezes nós achamos que temos alguma coisa, que às vezes nós já imaginamos, que temos toda a nossa estratégia, mas na verdade, meu Deus, sem o Senhor, nada podemos fazer. Obrigado, Jesus, por este conhecimento, por esta revelação, por esse entendimento que o Senhor está trazendo para nós e assim nos livrando de sofrer, Senhor, mais frustrações. Meu Deus, maldito é o homem que confia no homem, diz a sua palavra, aqueles que faz do seu braço a sua própria força. Pai, nós queremos confiar na força do Senhor, no poder do Senhor, Pai. Nós estamos confiando, entregando ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha nos direcionar com sabedoria nas decisões que precisamos tomar hoje, durante esta semana, este mês e assim por diante. Unge a nossa mente com sabedoria, a unção do Espírito Santo. Nos dê graça, Senhor. Abre a nossa visão, abre nossos olhos da fé, nos dê discernimento, Pai. Nos livra de entrar em emboscada, nos livra de cair nos laços do inimigo. Ó grande Deus, venha prosperar a nossa vida grandemente neste dia. Abre, meu Deus, a porta de milagre, de vitória, de prosperidade, de solução que o Senhor já tem para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude e nos abençoa. Nos livra da inveja, das maldições, nos livra das maldades, nos livra de tudo, meu Pai, que não provém do Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso lar, nossa família. Pai, nos guarda de todo acidente, todo perigo, prejuízo. Nos livra das doenças, nos livra de toda obra do mal, Senhor. Blinda a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, o nosso lar e a nossa família, Jesus, com a tua proteção, Pai. Obrigado por este dia, obrigado pelas bênçãos que já recebemos e por tudo que o Senhor nos dará neste dia. Pai, muito obrigado. Nos ajuda a terminar este dia com um coração grato a Ti, reconhecendo tudo que o Senhor fez em nossa vida. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Ótimo dia em nome de Jesus.